momentos do meu coração, então eu vim aqui gravar este vídeo, espero conseguir agora apanhar o fio à meada, porque eu comecei a contar sobre a minha cirurgia e depois houve ali uma parte que eu enrolei, até porque eu estou a gravar com o telemóvel para ser mais ágil, só que depois para gravar diretamente e colocar no YouTube logo, isto corta-me aqui algum poder de espaço. E então vamos lá ser rápidos. Em primeiro lugar, espero que vocês estejam bem. Eu também estou a melhorar e eu quero agradecer a toda a gente, tanto que me segue aqui no YouTube como aquelas pessoas que me seguem lá no Instagram. E aproveito para dizer que já somos 1000 amigos lá no meu Instagram. Quem não conhece ainda, vá lá conhecer a página. É o @nsilva. Lá no Instagram é @nsilva e depois deixo também aí na descrição. E se não conseguir deixar neste vídeo, deixo no próximo. Então vamos fazer mais amigos lá da Ana no Instagram. Então é isso, espero que vocês estejam todos bem, que até agora, que toda a gente esteja a ultrapassar essa coisa que se está a passar no mundo, com muita força, com muita energia, com muita coragem, porque acima de tudo é coragem para ultrapassar todas as dificuldades que isto tem envolvido, não só a parte da saúde, mas a parte financeira, etc. Bom, mas sem mais demoras, a Ana então vai concluir o assunto do vídeo passado e para depois começarmos uma nova série de vídeos de outras coisas, não é assim? Então o que é que a Ana vinha aqui a explicar? Pronto, eu acho que no outro vídeo eu disse a vocês que tinha comido a minha refeição depois da cirurgia na quinta-feira, mas não, porque é assim, eu fui para a urgência, tinha ido no sábado, voltei a ir na quarta-feira e já não saí mais da urgência. Depois na quinta é que eu fui operada e só na sexta à noite é que eu comi uma sopinha. Pronto. Mas então eu quero partilhar com vocês a experiência da minha cirurgia, porque eu sei que há pessoas que têm receio de serem alguma vez operadas, que foram operadas e ficaram com muito receio, e assim, uma vez não tem a ver com a outra, tem sim a ver com a forma como tu te sentes, como está o teu estado de espírito e como está a tua fé quando tu passas por um momento desses. Então o que é que aconteceu comigo? Realmente eu estava muito fragilizada, tinha vindo com febre e depois eles estavam a dar um medicamento para a febre desde quarta-feira, mas eu já não comia, já estava só a soro, mas sentia até alguma fome e principalmente cedo, porque eu não estava a beber água também há 2 dias, porque eles cortaram a água quando perceberam que eu tinha que ser operada. Depois a operação levou muito tempo para surgir, porque eu fui para o bloco operatório na quinta-feira ao meio-dia, já estava na urgência desde a quarta à tarde, ao meio da tarde, e fui para o bloco operatório na quinta ao meio-dia, e depois ao meio-dia e tal tomei o meu banho desinfetante e só me levaram para cima para o bloco para mesmo para a sala de operações às 9 e pouco da noite. Eu comecei a ser operada às 9h30. E então eu já estava frágil, já estava fraca, já estava tipo mais nervosa, porque quando eu soube que ia ser operada fiquei feliz, porque achei que, para já, eu queria que Deus era comigo e eu estava muito alegre, porque finalmente descobriam o que é que se passava comigo e, ao cabo de anos, depois de tudo, se vocês quiserem voltar atrás, ver os outros vídeos, vão perceber o que é que se tinha passado tudo, para eu não estar a repetir novamente. E então eu estava contente porque sabia que finalmente as coisas iam melhorar, penso eu, não é? Porque eu tive tantos problemas, tantas dores, passei por tantas dores, tantas questões, e então, graças a Deus, as coisas iam ser resolvidas. E por isso eu fiquei com aquela fé, com aquela motivação, realmente que me fizeram muito bem. Mas depois, na quinta-feira, antes da operação, como foi muito tempo de espera, eu já estava a ficar algo nervosa, né? Ansiosa, porque, pronto, a gente começa a estar ali, começa a pensar mil e uma coisas, e é agora e não é agora, e isso cria muita ansiedade para quem vai passar por isto. De qualquer forma, depois durante a tarde foi lá o médico falar-me sobre o termo de responsabilidade, que a gente tem que assinar um termo de responsabilidade por caso de alguma coisa correr mal, e a gente é que se responsabiliza por dar autorização para a cirurgia. E depois assinei isso e depois estive a falar com o médico uma série de questões sobre a anestesia, e também sobre, ele também me fez uma série de perguntas, e depois também sobre como é que iam ser as cicatrizes, ao que ele me respondeu que estavam mais preocupados com a minha saúde do que propriamente com a minha estética, e é normal, né? E depois então a Ana, depois de uma série de chamadas do enfermeiro, porque eu estava com sede e os enfermeiros estavam desorientados, tinha muita gente. O hospital aqui de Ponta Delgada
coitados, eu tenho pena dos médicos e enfermeiros e todo o pessoal, porque eles têm muito trabalho. Às vezes as pessoas criticam, etc. Pronto, cada um fala das suas razões e dos seus motivos, mas eles têm imenso trabalho. Eles têm trabalho que ninguém passa para a cabeça, só quem passa lá e consegue dar valor é que sabe. E estavam desorientados e etc. E então eu estava, sei lá, a partir daí das 7, 8 da noite comecei a pedir água, e eles só me davam, era uma, tipo uma esponjinha, estão a ver, umedecida, e era só para molhar os lábios, não podia chupar sequer, era só para molhar os lábios. E eu estava a ficar já tipo ansiosa e irritada com aquilo tudo, porque eram muitas horas de espera. Entretanto, veio a menina a dizer se eu quisesse fazer xixi a última vez, que me levava à casa de banho, que quando eu ia à casa de banho, como já estava toda tratada para ser operada, ia sempre uma acompanhante comigo para me aguentar as coisas, não sei. E então lá fui eu à casa de banho e lá me levaram para cima. Pessoal, aquela ida para cima foi gira, porque apesar de eu já estar fraca, já estar assim, com aquela ansiedade e não sei o quê, e já com algum receio, porque foram muitas horas à espera, o receio, inicialmente não teve receio, mas depois acabei por ganhar algum, para ser sincera com vocês, né? Tenho que dizer aquilo que eu senti, não vim para aqui a armar-me em valente e forte, porque realmente eu estava inicialmente muito bem, mas a partir das 7 da noite, 8 horas, com aquele, pronto, aquela ansiedade de querer que acontecesse, comecei já a entrar em algum stress e isso trouxe-me um bocadinho de receio. Mas pronto, eles levaram-me então para cima para não alongar mais isto, e eu vou garantir a vocês que se este vídeo, se o YouTube me cancelar, porque já vai em 6 minutos, eu depois vou voltar a gravar outro, que eu quero finalizar isto hoje, então fica aí 2 vídeos para vocês assistirem um a seguir do outro, se este não dá para tudo. Pronto, entretanto, levaram-me para cima, e a malta que me levou para cima, que eu não sei, devia ter auxiliares e enfermeiros ao meu lado, não sei quem eram aquelas pessoas, iam numa grande correria comigo, aquela maca empurrada muito depressa. Mas eles entraram na sala e eu comecei a sentir o gelo, porque a sala de operações é muito gelada, por uma questão de não haver desenvolvimento de micro-organismos e bactérias e coisas assim. É muito gelada mesmo, parece a gente que está no Polo Norte. E eu comecei a dizer a eles, mas eu nunca pensei neste tipo de coisas, nem nunca vi vídeos sobre isso, nem nada. E foi tipo uma surpresa para mim. Que gelo é este? Que horror! Eu comecei a ter muito frio, e entretanto eles começaram a brincar comigo. Eu em cima da maca, eles a correrem com a maca por lá fora e começaram a brincar comigo. Pois é, uma menina, pois é. Por isso é que a gente é jovens, a gente está no Polo Norte, começaram na brincadeira. E por isso é que a gente é jovem, já sabe. A gente apanha este frio todo e somos jovens. E depois uma delas disse, e eu sou casada ali, o doutor não sei o que é casado comigo, na brincadeira. É o meu marido, mas ainda sou mais jovem do que ele, por causa de estarmos no gelo. E aquilo levou ali uma grande brincadeira, coisas que eles disseram que eu ouvi e outras coisas que eu ouvi, mas já nem me lembro. Levou uma grande brincadeira. Quando chegam ao local comigo, eu perguntei, mas vocês não me vão dar, não me vão dar anestesia? E não me vão dar, vamos, mas não é uma picada. Não. Eu depois só senti qualquer coisa me bater, tipo, na cabeça, não sei o que foi, acho, puseram-me aqui uma coisa tipo de ventilação para respirar, e depois disso só senti tipo um toque na cabeça e não senti mais nada. Vocês devem-me ter dado uma picada que eu não senti, alguma coisa que eu não senti. Eu apaguei imediatamente daquele clima de brincadeira. Antes disso ainda me lembro, como eu estava com frio, eles me porem muitas, tipo uns quadrados de flanela, de um tecido aflanelado muito quente. Dava a sensação que tinha metido aquilo num forno e que estava quentinho em cima de mim, muito quente em cima de mim, e eu adormeci quentinha e feliz com aquelas conversas, aquelas brincadeiras, e eu apaguei e tranquilo. Pronto, entretanto, isso depois passou-se muitas coisas, porque entretanto a minha família não sabia de mim, porque aquilo era tardíssimo, e eles ligaram para lá e depois disseram que eu já tinha sido operada, e não era verdade. Eu estava a ser operada na altura que eles ligaram, só que quem deu a informação deve ter confundido que era com outra pessoa, e acabaram por dar-me a informação incorreta. Eles entretanto mas disseram que daqui a umas 2 horas fossem, eles foram às 11 horas e nada de ninguém saber de mim. E foi uma confusão, porque eu ainda estava a ser operada. Acabou que um familiar meu acabou por entrar por lá fora, ir à minha procura, e não acabou por ir ter comigo ao recobro, porque não calhou. Porque, pronto, eles queriam saber de mim e já estavam sem saber de mim há umas 3 horas,
e tinham dito que eu já estava operada e então ficaram a achar estranho, né? E a achar estranho e já um bocado aflitos, que se tinha passado alguma coisa, porque era muito tempo. Pronto, na realidade, as operações de vesícula são sensivelmente hora e meia. A minha operação de vesícula durou 4 horas. E porquê? Porque, como eu já expliquei a vocês, eu tinha já uma coisa gangrenosa e já estava a verter praticamente pus, né? Praticamente, é mesmo verdade, e estava a verter aquilo em toda a zona abdominal, em tudo que eram órgãos que tinham comunicação ali, estômagos, bexigas, tudo, rins, aquilo estava tudo muito sujo de pus e elas tiveram que limpar tudo. Por isso levou tanto tempo. Mas pronto, a experiência em si da cirurgia foi assim, eu adormeci e depois acordei de que forma? Acordei de uma forma muito engraçada, que era como se eu estivesse num sonho, eu estava a sonhar e estava a sonhar que tinha uma série de pessoas de mão dada comigo e estava a andar tudo à roda, pessoas tudo vestido de branco e estavam a andar tudo à roda e estavam assim tipo a brincar, vamos, vamos, estamos a chegar, vamos. E entretanto, foi como se eu andasse à roda, à roda, à roda e acordei. E acordei. Quando acordei, não falei logo, não tinha ainda forças para falar, mas não acordei aflita, acordei feliz, acordei a sorrir. E quando percebi, e comecei a observar umas pessoas que devia ser enfermeiros ou pessoal auxiliar, não sei, estavam lá sentados à frente, acho que a comer qualquer coisa numa salinha, e como tinham a porta aberta, eu via eles a comerem, ouvia o que eles estavam a dizer, só que ainda não tinha, era aquele reflexo de fala. Mas não fiquei aflita para falar, não fiquei aflita para querer chamar por eles e não conseguir, não fiquei tipo mal disposta nem com ansiedade, nada, estava ali quietinha, parecia eu que tinha nascido, era como, sabe, eu imagino que um bebê quando nasce sente-se quentinho, sente-se bem, sente-se, pronto, parece que fosse um nascimento, não parece que eu tivesse sido operada, não me doía nada, estava quentinha, continuava coberta com muitas coisas, com certeza que me devem ter tirado e depois voltaram a pôr, e eu estava muito bem. Passado algum tempo, que eu não sei se foram 5 minutos ou menos, não sei, depois de eu ter aberto os olhos e estar com aquela sensação de estar a vê-los, mas ainda não tinha voz para conseguir falar, mas sempre muito tranquila, eu consegui então, quando percebi que já falava, eu disse: vocês, eu estou aqui. Começou tudo à gargalhada, foram ter comigo, e então eles ouviram-me acordar. E disseram: a senhora sabe que acordou a sorrir. A senhora estava a dar gargalhada. E eu, pois, e realmente eu lembro-me de estar a ter acordado a sorrir daquela maneira, porque aquilo que se passou cá dentro era tipo um sonho e eles estavam todos a gargalhar, assim como a gente foi à gargalhada pelo caminho, quando eu ia em cima da maca. Foi aquela imagem que ficou dentro do meu cérebro e o meu cérebro foi buscar aquilo, como eu estava tipo a sonhar, ou não sei. Eu sei que tinha tipo, parecia que fossem anjos ao meu redor, mas eram pessoas, só que eram vestidas de branco, e estava tudo a gargalhar, a andar à volta comigo, vamos, é agora, vamos. E pronto, era como se fosse uma coisa. E nesse momento eu acordei. Quando acordei, dei aquela gargalhada daquilo que estava a passar e eles ouviram. E ficaram só à espera que eu acordasse. Então isto foi uma experiência muito engraçada. Pronto, até se calhar para quem ouve diz coisa de tula, mas eu tinha que partilhar isto com vocês porque foi assim uma experiência que podia ter sido uma coisa má, né? Que era um problema de saúde que se tinha passado derivado, e vocês, eu alerto aqui toda a gente que passa a vida a comer doces, passa a vida a comer fritos, passa a vida a comer muitas gorduras, que isto pode estar a gerar dentro de vocês e vocês não saberem, amores. Então tentem ao máximo. É assim, eu tenho a noção que nos últimos 2 anos, a caminho dos 3, já fazia uma alimentação bastante melhor, tirando aqueles dias que eu ia às vezes uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias ia comer um hambúrguer, ia comer batatas fritas, ou comia alguma coisa assim, então, ou bebia um refrigerante. Pronto, e realmente na altura do Natal eu até andei a comer fora muitas vezes e fui comer um restaurantezinho ali perto, que fazia comida muito condimentada. Eu tenho essa noção, mas nos últimos tempos, antes da operação, eu realmente fui mais correta com a minha alimentação, perdi peso e tudo, pensava eu que estava no caminho certo. Acontece que o mal já tinha começado eu a fazer lá atrás, quando levei anos da minha vida a comer muito chocolate, a comer muita gordura, a comer muitos fritos, a comer muita carne guisada, guisados, comidas no forno. E então é assim, isso parece-nos que é uma coisa saudável, às vezes a gente até acompanha, por exemplo, peixe frito com salada, né? E parece-nos que é uma coisa a comer muito saudável, porque só o peixe é que é frito.
Mas se fizermos uma alimentação sempre à base disso, sem ser à base em cozidos e grelhados, que é assim que deve ser a base da alimentação, acabamos, uns ou mais do que outros, é óbvio, por passar por estas coisas, tá? Então eu gostei muito de dividir esta experiência com vocês, espero que vocês tenham gostado. E eu acho que é importante que eu tivesse trazido aqui esse vídeo, porque há pessoas, eu já ouvi pessoas fazerem relatos de cirurgias completamente aflitivos. Não tem nada a ver com o problema que a pessoa tem a ver com a maneira como a pessoa encara aquilo que se vai passar, com a fé que a pessoa vai para aquela cirurgia e etc. Porque eu vejo inclusive meninas que dizem que acordaram muito aflitas, pareciam que iam morrer e queriam chamar rápido por alguém, mas não conseguiam. E portanto, comigo não se passou nada disso, amores. Mas eu tenho a certeza que foi pelo facto de eu própria estar muito bem e ter orado muito, orei muito antes, naquela tarde, enquanto eu estive ali, tive sempre. Volta e meia orava e pedia a Deus para me dar força, para me dar sempre alegria e paz no coração, e Ele deu, e fiquei sempre muito bem. E acho que isso, e aquela fé que eu estava aqui a correr tudo bem, que eu ia ficar